Bom, então, aí antes com a Silvia, não vou me prolongar muito no currículo, até porque tem bastante coisa, então quem quiser depois dá um Google. Começar só falando, ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Le Mirabeau de Toulouse, desculpa o meu francês. É professora titular na Universidade de Estrasburgo, onde leciona no Departamento de Informação e Comunicação. É autora, entre outros, do livro Cinema e Cordel, Jogos de Espelhos, o qual eu tenho a honra de apresentar aqui, enviado por ela. Por coincidências da vida, estávamos a falar, o livro, inclusive, é editado também pela Lume Filmes, que é de São Luís do Maranhão. Ou seja, já estava predestinado esse meu encontro com a Sylvie. Feita a apresentação dela, brevemente, fala um pouco do título que ela escolheu para a plenária, né? Cabra, entre parênteses, francesa, marcada para percorrer o sertão, né? Que é uma alusão a um título de um filme brasileiro, um documentário do Eduardo Coutinho, de 1984, que é o Cabra Marcado para Morrer. E aí é interessante falar um pouco dessa questão do termo cabra, né? No Brasil, no Nordeste, principalmente, a gente fala, cabra da peste, o termo cabra no passado tinha uma conotação, uma denotação muito negativa, né? Tipo, mas já há muito tempo isso mudou e quando você chama alguém de cabra da peste, um cabra valente, um cara que você tem orgulho de ter, né? É uma pessoa, né, admirável até pela luta, pela garra. Em Portugal, quando você chama alguém de cabrão, já é negativo. É, então, ela, nas conversas com a Silvia, ela sempre fala muito do termo cabra, né? É um termo carinhoso no Nordeste, e achei interessante ela trazer isso. E aí as outras coincidências disso, né? A minha ligação dela com o sertão e sempre essa ligação com São Luís do Maranhão, que eu digo estava predestinado, né? O filme Cabra Marcado para Morrer, ele é narrado pelo Ferreira Goulart, que também é um poeta maranhense, nascido em São Luís do Maranhão, né? É um filme documentário que conta a história justamente de um cabra nordestino que estava marcado para morrer, um líder camponês e tal. Então, enfim. E aí hoje temos a Sylvie. Eu a conheci através fazendo uma pesquisa para um artigo que está publicado no livro deste ano, do nosso encontro. Então, fazendo as pesquisas da relação entre cinema e literatura de cordel, encontro a Sylvie, fiquei muito intrigado de ver uma francesa a, a trabalhar tanto, estudar tanto o nosso sertão. Tô sem som? Oi, oi? Ficaste um bocadinho, mas já voltaste. Ah, Podes ok. continuar a falar. Tá bem. Então, estava falando aqui de como eu cheguei até a Sylvie, né? Escrevendo um artigo que está publicado no terceiro volume do Cinema e Outras Artes. E fiquei muito intrigado de ver uma francesa. Quando eu fui pesquisar, eu vi poucos brasileiros a fazer essa relação do cinema com o cordel, e ela, uma francesa com várias publicações nesse sentido e publicações muito, muito boas, uma pesquisa muito profunda sobre o tema, sobre o Glauber Rocha. Então fui atrás da internet e tive o prazer de encontrá-la e começamos a trocar e-mails, conversas e hoje estamos aqui. É um prazer imenso trazer a Sylvie. Né, como eu digo, tem um lado ruim do encontro virtual online, mas ao mesmo tempo acho que foi um momento muito bom de trazê-la no nosso encontro para apresentar um pouco do sertão, um pouco do cinema nordestino, um pouco do Nordeste, da cultura popular. E pelo virtual, como com a transmissão no YouTube, isso acaba tendo uma abrangência muito maior, então que o tema chegue, é um tema que eu gosto muito, sou nordestino, gosto do cordel. Enfim, agora eu passo a palavra para a Sylvie. Fica à vontade, Sylvie. Queremos Tá, ouvi-la. muito obrigada, Alfredo, por essa apresentação e muito obrigada também para seus colegas, a equipe organizadora, para me ter convidado para participar desse evento, né?
Uma pena que seja online, mas como falam os brasileiros, é melhor do que nada. As pessoas me perguntam, mas como assim você, como francesa, como você chegou a conhecer o sertão, etc. Eu costumo sempre dizer que sou nordestina da França, né? Nordestina da França porque realmente eu nasci no nordeste da França, em Estrasburgo, né? Cidade lá perto da fronteira com a Alemanha, e aí, de uma certa forma, já era nordestina. Então, como que cheguei ao sertão? Quando, nos anos 90, eu resolvi fazer o meu doutorado, eu queria trabalhar sobre cinema e literatura de América Latina. E como qualquer europeia, a gente enxergava a América Latina, né, como um conjunto. Eu, por ter nascido em Estrasburgo, e tinha feito estudos clássicos, latim e grego, e as línguas que a gente estudava aqui era o alemão, porque perto com a fronteira com a Alemanha, e o inglês. Então, nem falava nem espanhol, nem português naquela época, mas a literatura e o cinema tinham chegado através das traduções, né? Aí, como a gente tinha vivido esse boom da literatura latino-americana, me apaixonei por o Borges, o Garcia Marques, etc. E fui procurando livro, porque quando você se dedica a um trabalho de doutorado, você vai passar 4 anos, então tem que ser uma coisa realmente pela qual você tem uma paixão. E quando descobri o livro de Vargas Llosa, né, o escritor peruano, chamado A Guerra do Fim do Mundo, e esse livro que você leva por todos os cantos e que você não larga para nunca. Eu me lembro até hoje do início desse livro, a descrição de Antônio Conselheiro, que me parece já um personagem de filme, e realmente li todo esse romance como se estava vivendo um filme. E se passava no interior de Salvador, nos sertões, que eu não conhecia. Né? Então, eu imaginava que tudo isso tinha saído da cabeça do escritor, porque eu desconhecia totalmente a história do Brasil naquela época. E quando fechei o livro, aí vi que ele estava dedicado a Euclides da Cunha e a Nelida Pinhon, e foi procurar o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões, e eu me di conta, quando li, que, na realidade, Antônio Conselheiro era um personagem histórico do final do século XIX do Brasil. Ainda fiquei ainda muito mais impressionada e falei, não, eu quero conhecer o sertão. Aí resolvi viajar para o Brasil, primeira vez, sem falar muito bem português, quase nada. Eu passei 2 meses indo em São Paulo, Rio, Salvador, Fortaleza, Recife, etc. E aí encontrei o que as pessoas estavam fazendo como cinema na época, porque era coincidentemente com o que se chama a retomada do cinema brasileiro. E no Nordeste, o Rosenberg Carelli, naquela época, estava filmando Corisque Dada, aí comecei a encontrar o cangaço, né? Essa foi outra descoberta, mergulhei nessa cultura para saber de que se tratava. Encontrei também um poeta popular maravilhoso, o Patativa do Assaré, e fiquei muito impressionada também com a importância da cultura popular e a vivacidade dessa cultura popular. Assim que acabei publicando meu primeiro livro sobre o poeta Patativa do Assaré na editora Edra de São Paulo, e esse livro, Cordel, foi o primeiro de uma coleção sobre Cordel. E assim, realmente foi um mergulho que fiz no sertão. Para compreender de que se tratava, tinha que ler muitos livros de sociologia, de história, de economia, etc. E acabei fazendo o meu doutorado sobre os mitos do sertão, aqui a versão portuguesa do meu livro, Emergência do Mediateia Nacional. Mas, ao mesmo tempo, como tinha encontrado toda essa parte de cultura popular, também sempre fiquei com esse olhar as relações entre cinema e cordel. E também, continuando minhas viagens no sertão, acabei também participando de maneira mais ativa do cinema e de literatura. Virei atriz do filme Lua Cambará, com Lira Paz e Chico Dias. Aqui, ao início do filme, estou fazendo o papel de uma jornalista francesa, fazendo um documentário sobre
o sertão e a seca no sertão. Virei também personagem de cordel, porque um dia que estava participando de um seminário sobre cordel em Salvador, no final da minha palestra, veio o Antônio Barreto falar comigo e falou assim que ele nunca tinha escutado falar dessa relação entre cinema e cordel, que ele gostaria de ter a minha palestra. Eu dei, obviamente, o texto da minha palestra para ele. E 2 anos depois, num outro encontro, em Belo Horizonte, na UFMG, a abertura foi feita pelo próprio cordelista e ele declamando esse cordel que ele tinha escrito, né? E acabei também me tornando vendedora, compradora, estudiosa do cordel, aunque o meu forte, na realidade, é o cinema. Mas eu gostei de participar desse mundo, que tem uma fotografia na esquerda com Clevson Viana, que é o fundador da editora Tupinanquim, com a mulher dele, a Dulce, em Fortaleza. Ele está fazendo um trabalho muito importante, editando tanto os clássicos como os cordelistas atuais. Outra foto minha é na Feira de São Cristóvão, que é outro lugar, né, muito importante nesse mundo do cordel. E uma foto com o Quique de Santa Amaro, de Salvador. Virei também amante do cinema brasileiro, participei, tive a sorte, a honra de participar de muitas filmagens aqui no set da Pedra do Reino, do Luiz Fernando Carvalho. Passei 15 dias maravilhosos com toda a equipe, os cineastas, lá na Paraíba. Virei também personagem de uma série do Luiz Fernando Carvalho, afinal, o que eram as mulheres. Eu fiz o papel da crítica de arte francesa, que as pessoas sempre assim, me escolhem para um sotaque francês, eu não sei porquê. E na França mesmo, virei assim, uma defensora do cinema brasileiro através dos livros, né, que publiquei, tanto a tese como entrevistas. Brasil e Ateliê de Cineastas, são várias entrevistas com cineastas brasileiros, o livro sobre cinema e cordel, e também traduções de crítica de cinema brasileiro, porque realmente quando você não fala português, é muito difícil você conseguir estudar a cultura e o cinema brasileiro, porque você tem muito pouco acesso em outras línguas a essa cultura. E logo depois também comecei a trabalhar com os encontros de cinema da América Latina em Toulouse, e trazendo justamente a produção do Brasil, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham nesse festival são mais hispano-hablantes, né? Hispano-falantes, e por lado do Brasil sempre fica um pouco mais, por conta da língua, né? Um pouco mais complicado, mas eu continuo até hoje trabalhando com eles, apresentando filmes, fazendo debates, etc., e chamando também colegas críticas e professores de cinema para escrever na nossa revista, porque a cada ano publicamos uma revista. E em 2005, quando foi o ano do Brasil na França, e depois 2009 o ano da França no Brasil, também participei bastante. O governo francês me tinha chamado para escolher 100 filmes de cinema brasileiro, dos clássicos, desde o início até 2005, que eles iam colocar na Cinemateca Francesa com legendas em francês, para que todo o festival na França pudesse fazer um focus sobre o Brasil. E depois, o governo também me mandou, eu trabalhei para a Embaixada da França no Brasil, como agente cultural, durante 4 anos, e também preparando o ano da França no Brasil. Fiquei em Belo Horizonte durante 4 anos. E aí foi assim que virei cabra, porque essa coisa da cabra, que o Alfredo explicou de início, né? Que tem um animal, né? Que é esse animal que é resistente, que é sempre assim, lutador, etc., na realidade também é a abreviação de uma associação que trouxe para o Brasil, que é Casas Brasileiras de Refúgio. E, na realidade, tem uma rede europeia chamada ICORN. Aí você vê o diretor do ICORN, e a coisa é a seguinte, é uma rede de cidades, tem algumas 70 cidades,
que recebem, que protegem, que acolhem escritores e artistas perseguidos ou ameaçados de mortes no mundo. Então, desde que essa organização existe, já ajudamos mais de 200 escritores e artistas. Como a gente está precisando de mais abrigos e de refúgios para esses artistas e escritores, eu resolvi trazer essa rede também para o Brasil, onde trabalhei com as universidades. E a primeira universidade a entrar, né, nessa rede foi a Universidade de Belo Horizonte. E em 2017 recebemos o primeiro escritor, que é um escritor do Congo, o Félix Caputu, que ficou lá 2 anos. Aliás, aproveita-se dessa fala para dizer que no Portugal ainda não tem nenhuma cidade que participe. Se alguém se interessa para essa rede, eu estaria muito feliz também de poder trazer essa rede para outros países. Então, a gente vai da cabra, que é um animal, digamos assim, emblemático do sertão, a essa pessoa resistente até a associação, né, Casas Brasileiras de Refúgio. Então, só para responder essa pergunta do Alfredo, né, que por que sou cabra? Então, se alguém quer fazer uma pergunta, vou fazer um pequeno break para também mudar de PowerPoint, porque vou passar na segunda parte, que mais me fala sobre cinema e cordel. Não sei se tem alguma pergunta, algum comentário. Silvi, já que tu tocaste nessa questão, então, da Cabras, né, da Casa dos Brasileiros de Refúgio, antes de entrar, né, nessa questão mais profunda do cinema, da relação cinema e cordel, e já que tu falaste que não há aqui em Portugal, por que não há? Já houve tentativa? Como é que se forma essa rede? Então, em geral, né, na Europa, são as prefeituras que fazem um acordo com essa associação. Então, se uma prefeitura, uma cidade, uma universidade, talvez, é candidato, ele tem que se comprometer para receber um artista, pode ser uma pessoa só, pode ser um casal, pode ser com filhos, dependendo das situações, para 2 anos, né, oferecendo abrigo, ajuda e refúgio a essa pessoa. Então, vai ter que dar um alojamento, vai ter que dar um pequeno salário, aulas de língua para a pessoa se adaptar e também fazer com que essa pessoa participe da vida cultural do país, né? São 2 anos, porque 1 ano é muito pouco tempo até uma pessoa se adaptar a um outro clima, a um outro ambiente, e não mais de 2 anos, porque temos mais pessoas aguardando uma possibilidade, né? Estamos com a lista de espera anualmente com alguns 100 artistas precisando de um apoio, né? Ok. Alguém mais quer fazer uma pergunta relativa a essa primeira parte? Ou deixa tudo para o final, então? Então, prossiga. Assim. Ok. Então, como eu falei, eu vou falar mais da minha pesquisa sobre cordel e cinema, que chamei esse jogo de espelhos. Por que jogo de espelhos? Porque estava procurando tanto a presença do cinema nos cordéis, como a influência do cordel no cinema. Então, eu vou só dar 2 exemplos aqui. A primeira parte vai ser a influência da literatura do cordel no cinema de Globe. Esse encontro entre cinema e cordel se deu mais ou menos nas décadas de 50 e 60, primeiro com a chegada do cinema hollywoodiano no próprio Brasil, né, com os atores e as estrelas de Hollywood, e ao mesmo tempo com o nascimento do cinema novo, quer dizer, uma nova estética de cinema brasileiro, que tinha o modelo da Vera Cruz, que era também um modelo hollywoodiano, etc. O próprio Glauber, que falava que ele queria uma estética de uma coisa que seja o mais brasileiro possível. E quando ela falava isso, uma estética que seja mais brasileira possível,
imediatamente ele pensou no sertão, ele pensou no cordel, porque ele nasceu na Vitória da Conquista, viajou muito com o pai dele no interior do sertão, frequentava as férias, etc. E então convivia com os cordelistas, com os repentistas, com toda essa cultura popular. Então ele achava realmente que aqui ele podia encontrar uma coisa que seria tipicamente assim brasileiro e muito diferente do resto do cinema que estava se fazendo. E ele bebeu realmente nas fontes do cordel. E as temáticas mesmo que ele tratou nos seus filmes são, primeiro, a temática do misticismo e da religiosidade. Então, se você olha os personagens de Cordel, tem toda uma temática também ligada a essa questão, que seja o próprio Antônio Conselheiro, do qual já falei, o padre Cícero de Juazeiro do Norte, também que vira um tipo de santo, né, que todos os anos você tem pelerinagens até essa cidade. O beato José Lourenço, no Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, não sei se você conhece essa história, mas é mais ou menos a mesma história de Canudos, só que aconteceu em 1936, perto de Juazeiro do Norte, e acabou como Canudos porque o exército brasileiro mandou destruir essa comunidade. Outra figura importante é o Frei Damião, né? Então, até o Glauber Rocha, para construir o personagem de São Sebastião, ele fez uma mistura entre Antônio Conselheiro e o beato Zé Lourenço. Outra temática recorrente na obra de Glauber é justamente o cangaço, né? O banditismo e o cangaço. E aí também, na própria literatura de Cordel, o casal mais famoso de cangaceiro, né, Lampião e Mário Bonito, também ganhou muitos cordéis na época e até hoje em dia, porque aqui se vê uma edição mais recente, né, do Cleveson Viana, dos anos 2000. Então, o cangaço já acabou, mas fica sempre um arquétipo da cultura nordestina. E aí fiz toda uma pesquisa para ver quais são os cordéis que o Glauber podia ter encontrado, né, como jovem estudante, o jovem diretor. E aí se vê que tem toda uma série de cordéis, inclusive bem interessante, porque nas capas dos cordéis você tem fotografias, né, de jornalistas. Né? Então, Lampião em Vila Bela, e se passa em todo o Nordeste. Aqui você tem Rodolfo Coelho Cavalcante, que ele é justamente da Bahia, e ele conta outros cangaceiros que não são tão conhecidos, como o Corisco, o Lampião, né? Por exemplo, Volta Seca. Conta também a história do encontro do Lampião com o padre Cícero, que aconteceu em 26, né? Porque o padre Cícero ia dar o grau de capitão do exército para Lampião, porque ele ajudou a lutar contra a coluna Prestes. Outra biografia, né, de Lampião, o Virgulino Ferreira da Silva, as várias atividades de Lampião e essa luta sempre entre a polícia, porque os cangaceiros foram perseguidos, né, pela polícia, e também o lado, às vezes, um pouco violento dos cangaceiros, né? Porque sempre tinha os dois lados. Por um lado mais positivo, eram as pessoas que ajudavam os pobres, né? Distribuindo as riquezas que eles roubavam dos ricos, e por outro lado também esse lado violento. Então sempre foi uma figura ambivalente, né? E naquela época também os cordéis não só reconhecidos no Nordeste, mas também em São Paulo. Por que em São Paulo? Porque primeiro você tinha muitos nordestinos que fugiam da seca, iam atrás de trabalho, iam para São Paulo ou para Rio de Janeiro, né? E inclusive para até se você morava em São Paulo, você tinha o porteiro, o taxista, o garçom, operário, etc. A maioria deles eram nordestinos, né? E aí também em São Paulo chega uma forma mais urbana de cordéis.
Esse cordel, o formato é um pouco maior que o cordel original. Tem uma capa também para os cordéis numa banca de revista, né, para vender, porque através do formato isso facilita. E também com esse formato também muitas vezes ao final tem uma biografia do autor, tem um complemento de história. Então é o cordel, digamos, urbano em relação ao cordel rural do Nordeste. E a coisa mais impressionante no cordel é justamente a parte da narrativa, né? Porque no Nordeste as pessoas são acostumadas desde jovem, desde criança, sempre de ouvir as histórias que as pessoas contam a partir do cordel. Muitas pessoas também se alfabetizaram com o cordel. E a maneira, o que Glauber sempre falava, ela acha que a narrativa do cordel tem muito a ver com a edição de um filme, com a montagem de um filme. Porque no cordel você tem saltos de espaço, saltos de tempo, uma ação muito rápida, como se fosse assim cortes de um filme, né? De repente você está num lugar e na estrofe seguinte você é na outra parte do mundo, né? Então tem essa flexibilidade. E tem outro cineasta, Rui Guerra, que é moçambicano, mas que na época tinha chegado no Brasil, e também fazia, ele rodou os fuzis, né, na mesma época mais ou menos que o Glauber fez o Deus e o Diabo. E o Rui, ele conta que ele fica fascinado, absolutamente fascinado, quando ele estava tomando sua cervejinha à noite, escutando os nordestinos falar. A maneira deles falar, assim, contar uma história, né? Que ele também fala assim, eles passam de um lugar para outro, tudo muito rápido, tudo muito essencial, etc. Então, essa narrativa, essa forma de narrar, inspirou muito o Glauber. Aliás, para quem estudou já Deus e o Diabo, o próprio roteiro é quase um cordel, né? São 10 estrofes onde ele apresenta os personagens, onde ele apresenta as ações, e depois ele perguntou para Sérgio Ricardo, né, fazer uma música cantando esse cordel que ele mesmo escreveu, né? E no Dragão da Maldade, o Glauber vai se inspirar mesmo num cordel muito famoso, né, que é um clássico dos cordéis, que é A Chegada do Lampião no Inferno. É um clássico porque até hoje esse cordel está sempre reeditado em várias cidades, várias tipografias, etc. Né? E o Glauber também, para a encenação, né, dos seus filmes, se inspirou numa outra tradição da cultura popular nordestina, que são as pelejas. As pelejas é a coisa seguinte, né? Você tem ou dois poetas ou dois repentistas que estão... é um desafio, né? Eles dão uma temática, o público dá uma temática, dá um tipo de verso e eles vão, cada um, improvisando aquilo tudo e o público está interferindo, né? Está aplaudindo, ao contrário, está assobiando, etc. Então, esse jogo, né? essa luta também, o próprio Glauber se inspirou e transformou, né, ele passou esse novo texto da canção para um tipo de coreografia. Esse Dragão da Maldade tem esse desafio entre Koirana e Antônio das Mortes, né? Se você se lembra do filme, eles estão girando e o público sentado está cantando, né? Aliás, se lembra também outra tradição nordestina, que são as lutas entre os cristãos e os mouros, né? E voltando aos personagens típicos, né, dos filmes de Glauber, já falei do misticismo e da importância da religião. Quando ele cria o personagem de São Sebastião, né, que eu falei já que é uma mistura entre Antônio Conselheiro e Beato Zé Lourenço, até na encenação, no vestuário, nas atitudes corporais, né, na teatralidade, etc.,
o Globo está reproduzindo esse arquetipo, né? Você sempre tem essa túnica, a bengala, a maneira de pregar, a maneira de andar, a simplicidade. Então, ele só se inspira nessa realidade. E até hoje, aliás, é uma coisa interessante, porque também pesquisei para ver xilogravuras mais recentes, né? Não xilogravuras dos anos 60, da época de Globo, mas dos anos 2000, 2005, quando fazia a minha pesquisa. E até hoje, mesmo um artista mais novo, mais jovem, quando ele representa isso, ele fica no mesmo arquétipo da representação, né? Então, realmente aqui estamos nas fontes. Outra personagem importante, né, São Jorge, que o próprio Globo fala que é o santo mais venerado no Brasil. Você tem aqui a mesma atitude, a mesma tradicional, né, do São Jorge matando o dragão. E aí fiz a mesma pesquisa desde os anos 60, ou antes e até hoje, você vai ter a mesma representação. Bom, enfim, eu poderia continuar também falando de Globo, porque inclusive a música, né, que ele coloca nos filmes também está muito inspirado nos repentistas. O roteiro, já falei, tem um próprio cordel. E vou dar algumas imagens, ilustrações da outra parte, né, que é a presença do cinema no cordel. A presença do cinema no cordel, por enquanto, eu só fiquei na importância das capas, né? Não entrei, seria outra pesquisa a desenvolver, mas assim, entrar no próprio texto dos cordéis e as referências do cinema sendo feito nos textos. O que está acontecendo naquela época, como eu já falei, tinha a chegada do cinema americano, né, nas telas, e o lado glamouroso, né, dos astros e das estrelas do cinema americano. Você sabe que no cordel a capa em si é muito importante também, porque ele é chamativa, né? Uma forma de marketing. Se você gosta de uma capa, você vai comprar esse cordel. No início, aliás, não tinha capa ilustrada no cordel. Tinha bordas e molduras gráficas, como tinha na época, no início do século XX, né? Como tinha os jornais. Aí depois, uma primeira mudança era a imitação dos cartões postais, né? Os cartões postais de casais, de namorados, cartões sentimentais, esses cartões chilenos também da Europa e da França, também era uma coisa diferente, né? Que o público gostou. E aí a terceira etapa, digamos, é a chegada dos próprios clichês dos filmes, porque o que acontecia é que quando se anuncia a saída de um filme americano nos jornais, aí as pessoas, os jornalistas, né, utilizavam esses clichês, e esses clichês depois eram tirados fora, né, jogados fora. Aí, para um editor de cordel, era muito interessante, porque primeiro é uma coisa barata, era uma coisa assim, rápida, e também é uma coisa chamativa, né? Porque o público gostou muito dessas ilustrações, né? Os cordéis ficaram sempre os mesmos, mas as ilustrações mudaram, né? Como já tinha falado, né? Tinha essa primeira adaptação, né? Os cartões postais, inclusive aqui você tem um cordel mais recente, mas que continua se inspirando nisso, e se vê porque na xilogravura você vai fazendo a gravura ao revés, né? Então aí a inversão aqui do cartão postal em relação com a xilogravura. E aí tem um gênero dentro da literatura de cordel que realmente mudou totalmente as capas, utilizando quase exclusivamente os clichês de cinema, o que se chama os romances, né? Os romances de amor e cinema. E esses se vê que são em todas as regiões, né? Você tem aqui um exemplo de Recife, outro de Juazeiro,
Aqui tem outros exemplos da Paraíba. E eu gosto também do choque, né, entre o título, Orlando e Beverly Hills Escravo, esse clichê dos atores hollywoodianos. Aventuras, amor e lutas. E você vê um casal bem bonito, assim, que não tem nada de aventura e de lutas no sertão. Aqui outra edição, né, do Borges. Aí também nas capas é interessante porque naquela época também os cordelistas se chamavam poetas da literatura, né? Ordem Brasileira dos Poetas da Literatura, né? Até o nome de cordelista, o poeta, mudou, né? E aqui outros exemplos também. Leandro Ramos de Barros, o outro editor João José da Silva, e se vê que os editores de Recife usavam muito, porque era muito perto, né, os jornais de Recife, e aí no interior, porque saía muito mais barato do que encomendar algum artista de fazer uma estilogravura, né? E outra coisa interessante, você pode ver, aqui você tem 63, então no mesmo ano de O Seu Diabo, e 71, então quase 10 anos mais tarde, você usa o mesmo clichê. Então, pode ter várias razões. Ou porque é uma capa que vendia muito, então é coisa de marketing, ou simplesmente porque naquele momento, quando ela foi imprimida, tinha outra coisa, então colocou, né? Aliás, eu mesmo, o Rodolfo Coelho Cavalcante. Outra coisa interessante, você nota que tem uma diferença de preço entre a capital e o interior, né? É mais barato na capital que no interior, porque no interior você tinha que viajar e trazer, né, os cordéis até as várias feiras, né? Aqui outro exemplo, só colocando alguns exemplos, mas encontrei assim muitas vezes o mesmo clichê repetido em vários cordéis, né? E acontece também outro fenômeno, o mesmo folheto, porque, como eu já falei, essa coisa da literatura popular é que você vai reeditando, pode ser 500, 1.000, 2.000, 10.000 exemplares, né, dependendo das vendas, mas aí também você, na hora de reeditar, você, talvez, o proprietário, né, o Jorge da Silva, pega o clichê que ele tem na mão, né, naquele momento. E aí também vou passar alguns exemplos de atores que foram reconhecidos nas capas do Cordéis, né, como Dan Andrews, a John Crawford, imagina, a Filha da Perdição, com essa imagem assim, maravilhosa dela, Ida Lupino, O Sofrimento de Célia, As Traídas Paradores, Rita Hayworth. Eu gosto também, né, dos títulos desses cordéis. Douglas Fairbanks, pardon, tem, obviamente que ele tem a cara de Pedro Malas Artes. Eu próprio, não tenho dúvida. Muito bom. O Randolph Scott, aí já a gente vai pelo lado do cangaço, né? O cowboy do Nordeste. Cowboy do Nordeste. Aí depois entram, né, os próprios atores brasileiros, né, também como o Alberto Rocha. E também tem filmes, né? Filmes que ganharam cordéis. Aí o Ébrio é um caso particular, porque foi um filme de 46, né, de Gilda de Abreu, e foi aquele assim, foi campeão da bilheteria, né? Todo mundo ia ver o filme, uma história muito triste, todo mundo saía chorando aos prantos do filme. Então, necessitou 2 volumes, né, para contar a história do filme.
E aí mais outro cordel só com as canções, né? Porque o personagem principal, né, é um cantor, então você tem... Então esse cordel também foi muitas vezes reeditado, porque também foi um filme que na época todo mundo, tinha um pai de família que tinha levado toda a família para ver esse filme e chorar. Né? Tem depois alguns outros exemplos de filmes, né? Tem todo um lance sobre cangaço, né? Então, obviamente, filme de Rogério Ganzer, da Luz Vermelha, o documentário que foi feito da Tânia Quaresma sobre o próprio Nordeste, né? Agora, obviamente, que ganhou também um cordel. As telenovelas também ganharam algumas telenovelas famosas, né? Tem uma história aí com atores famosos, né? O Zé Dumont, a Regina. Você vê que a própria Isaura aqui está sofrendo muito, né? Eu gosto desses contrastes, achei assim o máximo. Bem contrastante. Aí o Zé Wilker, né? O casamento do Rodrigo. Bom, tem também atores que ganharam cordéis, né? O Raimundo Santelena, que faleceu há pouco tempo, de Rio de Janeiro, ele é muito especialista assim, de fazer biografias, né? E, aliás, ganhou a capa do Ciro, né? É uma coisa boa, né? Nina Sfat, atriz, o próprio Globo, né? Que também ganhou, cineasta que morreu pelo Brasil, né? O mesmo Raimundo Santelena, né? que fez. E aí tem outra coisa também bem interessante, que foi a adaptação do cordel para cinema de animação. Né? Foi isso no início dos anos 2000, foram 2 cordéis, O Lobisomem e o Coronel, e A Moça que Dançou Depois da Morte, que foram adaptados por Italo Cajueiro, 2 ou 3 por aí. Esses filmes ganharam todos os prêmios do Animamundi, todos os prêmios nacionais, internacionais, etc. Foi um sucesso. E quem tem interesse são acessíveis no YouTube. Né? Você bota o nome, vai, assim, 10 minutinhos cada um, são muito lindos, muito bem feitos. Vale a pena se dar uma olhada para quem não conhece o cordel, quem gostaria de ter uma ideia do que se pode fazer. E também, quando fiz uma longa entrevista com o Italo Cajueiro, ele também estava trabalhando no cinema de animação, mas depois ele cansou de fazer sempre as mesmas coisas, e ele queria fazer uma coisa bem brasileira. Aí, de novo, o cordel. Aí se lembrou, ele mora em Brasília, mas aí se lembrou do pai, do avô, do Pernambuco, e quando ele ia passar as férias, ele ia os cordéis, etc. E pronto, já começou. Ele fez uma colaboração bem interessante com o J. Borges, porque ele foi conversar com o J. Borges, né, e pediu para ele fazer, para cada estrofe, uma estilogravura. Então, a partir dessa estilogravura, ela fez a adaptação. Então, também tem todo um trabalho de adaptação ao cinema, de adaptação da própria estilogravura. E no início, a colaboração não foi tão boa, porque o J. Borges não entendia porque algumas coisas o outro não podia utilizar, né, usar como adaptação. Mas foi um processo bem interessante. Aliás, no livro tem essa entrevista com o Italo Cajueiro, que explica todo o processo. E também na pesquisa encontrei o mesmo título como filme, né? O Cadeira da Santa Cruz do Deserto é um documentário do Rosenberg Cariri, o romance do escritor Cláudio Aguiar, né, de Recife, e o cordel. Eu coloquei esse cordel no Marco de Aurélio, mas depois me di conta que tem outros cordéis, aliás, já mostrei um outro no início da palestra. Então, essa é outra coincidência, né, que a gente pode encontrar. E aí eu quero acabar com Cuica de Santa Amaro, um cordelista de Salvador de Bahia, aqui uma foto feita por Pierre Verger, porque o Globo chamava ela de figura mitológica, né? Porque ele andava muito, ele gostava muito de cineasta, andava muito com essa turma de cineastas,
e também ficava se observando cada um. Então, se um deles fazia uma coisa ruim, digamos, uma coisa de namorada, não sei o quê, aí elas ficavam com medo porque ele ia botar isso num cordel, aí todo mundo ia saber, né? Então todo mundo ficava assim, com o pé atrás dele. E ele foi, ele adorava cinema, um amante de cinema, nunca faltava nenhuma sessão de cinema, até que o filme Grande Fé, ele mesmo faz a abertura e o encerramento do filme, como se faz a abertura de um cordel, né? Que ele vai contar, fazer um anúncio da história que ele vai contar, e no final que ele dá um pequeno moral. E aqui tem um foto dele com Dias Gomes, porque ele, na realidade, ele era previsto para fazer o seu próprio papel de Cosparina, Dede Cosparina, no Pagador de Promessas, mas na hora de fazer a filmagem ela adoeceu, então ela nunca fez foi outro ator, né, que fez esse filme. E ele também escreveu alguns cordéis sobre cinema. Aí essa é bem interessante, porque para ele achava que o cinema era uma coisa sagrada, né? Então, é a sétima arte, ele ia religiosamente assim nos cinemas. Mas naquela época também o cinema era um lugar de paquera, né? Porque os jovens naquela época não tinham outra possibilidade. Então ele está justamente denunciando isso, dizendo que não, quando você vai ao cinema é para obra de arte e não para fazer sacanagem, né? Então, eu poderia assim, seguir mostrando outras capas, etc., contar outras histórias, mas vou ficar por aqui, por hoje, né? Agora vou fazer como os cordelistas fazem. Quem quer saber mais, aqui o livro, né? Você vai aprender muito mais coisas sobre o cinema e cordel. Mas vou deixar alguns 10 minutinhos para, se alguém tem uma pergunta, e agradeço a sua paciência e sua atenção. Muito obrigada. Silvi, nós aqui agradecemos, muito, muito bom. Acho que aqui deu para esclarecer bastante coisa do teu percurso, da tua pesquisa, né? O livro que ela indica eu também faço mesmo, indico, porque é um livro riquíssimo, com muitas entrevistas com cineastas, com cordelistas, com atores nordestinos que também viveram essa experiência do cordel, enfim. Eu tenho algumas perguntas, mas quero abrir a sessão. Quem tiver alguma pergunta a fazer, esse é o momento. Eu tenho exatamente uma pergunta. Tenho um convite para fazer. Aliás, já fiz, não é totalmente improvisado, mas tenho um convite para o Wilson, que vai fazer assim um pequeno momento cultural nesta sessão e que vai partilhar connosco um poema de cordel de que ele gosta particularmente, não é, Wilson? Para quem não conhece tão bem como nós a literatura de cordel, eu sou um apaixonado pela literatura nordestina, principalmente pelo Ariano Suassuna, que bebe da fonte do cordel, mas não é especificamente um cordelista, né? E é autor de um dos meus contos favoritos, que é o Alto Compadecida. Mas eu vou ler, a pedido da professora, um trecho do poema de cordel do Patativa do Assaré, o poeta da roça. E peço desculpa, eu sou gaúcho, sou do sul, e então o sotaque nordestino me é mais estranho que a própria Silvier. Então, vou ler aqui de improviso, pode ser? Pode ser. Claro, mas não quero ver o seu rosto. Eu conheço, mas nem toda a gente aqui conhece. Mas a minha voz é melhor que o meu rosto, mas eu vou ligar para ele. Que horror! Que isso? Agora sim. Porque eu tive que baixar aqui para ler, porque eu vou ler, na verdade, eu não sei de cor. Sim. Posso? Pode. Então, de Patativa do Assaré, o poeta da roça. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho.
sou poeta das brenhas, não faço o papel de algum menestré ou errante cantor, que veio vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei, apenas o seio, o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vive sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo, na roça e do zeito, e às vezes, recordando feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Obrigado. Tu a pedir desculpa por ser do Sul, mas não, o cordel né? Atravessou fronteiras, atravessou o oceano para chegar ao Brasil. Então é nosso, é do povo, e hoje é um momento assim realmente que ele está indo ainda mais longe, né, pela internet, e é maravilhoso isso. Obrigado pela leitura. Alguém mais? Ana, quer fazer alguma pergunta? Ana Catarina? Desculpem, estava assim. Não, quero agradecer muito a presença da Silvia, mas a Denise é que sim, tinha uma questão. Não, eu vou dizer que eu estou muito feliz de voltar a ouvir a Silvia. Estava na Rio Filme na época da retomada, quando Curisco e Dadá foi lançado. Não acredito. Foi nessa época que eu te conheci, depois voltamos a nos ver na PUC. Você é a nossa embaixadora, nossa embaixatriz, né, na França e na Europa, cumpre esse papel de, enfim, há muitas décadas, né, de discutir o filme brasileiro, o cordel, a literatura brasileira. E eu queria saber se você tem acompanhado, né, os últimos filmes, né, feitos agora no Sertão. A gente teve agora Bacurau, a gente tem alguns filmes assim novos, né, com uma estética que volta um pouco aos anos 60, ao Brasil ano 2000, do Walter Lima, né, as músicas do Matraga, né, estão presentes no Bacurau. Então, eu queria saber como é que você vê hoje o cinema brasileiro. Olha, é exatamente a pergunta que eu ia fazer também. É muito ampla a pergunta, mas assim, se você vê, né, essa raiz, essa tradição do cinema brasileiro, do cordel, do sertão, ainda fazendo eco hoje. Eu acho que sim, né? Mas queria ouvir você, que é uma especialista, apesar de ser francesa, é uma especialista nisso. Né? Sim. Só para complementar, inclusive temos uma época que muito cinema feito no Nordeste, né? Principalmente em Pernambuco. Então, o que a Silvia também tem a falar justamente desses filmes feitos atualmente pelo Nordeste. Né? Bom, a pergunta é bem ampla, né? Porque hoje em dia, primeiro, você tem assim, uma diversidade enorme de cinema e também muitos cineastas jovens, novos, etc. Eu diria recentes, né? Gerações mais novas que também não têm esse passado, nem tem forçosamente esse conhecimento do cinema novo. Eu acho que na época da retomada tinha mais essa ligação, né? As pessoas sempre assim, fazendo um laço, né? Que seja o Walter Salles, né? que sempre faz, mesmo assim no Central do Brasil, né? Tinha esse diálogo com o cinema novo. Acho que hoje em dia você tem uma diversidade enorme e não é para você ser sertanejo nordestino que você faz absolutamente um filme assim, expressando essa cultura, pode também atingir outras temáticas, né? Obviamente eu acompanho na medida do possível, porque você sempre sabe que um problema do cinema brasileiro é que ele não está visto fora, nem no próprio Brasil, né? Só se você anda nos festivais que você consegue acompanhar a produção, porque a distribuição é péssima. E no estrangeiro é pior, né? O último filme de destaque realmente foi o Bacurau, né? Mas também porque agora, com as mudanças políticas, as pessoas de novo se interessam pelo Brasil, né? Então tem também a recepção do cinema brasileiro
ele é muito ligado também à situação política do país. Aí, de repente, as pessoas se despertam e dizem, mas o que está passando, como... E tem muitos outros filmes bons que passam absolutamente despercebidos, né, do público. É uma pena, né? Pessoas como Marcelo Gomes, o Karim Maïs, etc., não são tão presentes como poderiam ser e deveriam ser. E tem outras temáticas também, talvez mais urbanas, do Compre Lula, do governo Gil, né? Eles fomentavam, graças à lei do incentivo, outros polos de produção, né? Tinha São Paulo, Rio, mas também tem Porto Alegre, tem Recife, tem Fortaleza, tem Minas Gerais, né? Também que produziu filmes bem interessantes nos últimos anos. Então, essa diversidade, né? Acho que o cinema hoje em dia é mais repetindo essa diversidade cultural do Brasil. Silvi, duas coisas aqui. Temos a Júlia aqui não sei se tu leste a mensagem dela aqui no chat, dizendo que eu não vejo o chat, não. Sinto-me bastante contente em ter a oportunidade de estar com a Silvi e seu olhar sobre a cultura de cordel e o cinema brasileiro. Retoma minhas memórias do meu mestrado em cinema e narrativas sociais em Aracaju, Sergipe, Brasil, do qual ela ministrou a aula inaugural. É verdade. Obrigada pelo vulto que suas reflexões ofertam à cultura brasileira, ao cinema nordestino no âmbito internacional. E temos uma pergunta aqui no YouTube, né? O Valmir, que inclusive é um amigo meu também de São Luís, mora em São Paulo. Ele pergunta, ele diz, o cinema nordestino sem o cordel lembra o que é feito no eixo Rio-São Paulo. Poderíamos, então, afirmar que o cordel é o principal influenciador no cinema dessa região? Não escutei. De que região? Do Nordeste? Ele diz que os filmes... o cinema nordestino, o cinema feito no Nordeste sem o cordel, lembra os filmes que são feitos no país sem ser da região. Então, ele quer saber se o cordel é o principal influenciador no cinema feito nessa região, para ter uma característica mesmo mais nordestina. Não, porque essa característica nordestina, nos anos 60 até 90, virou uma marca brasileira, né? Porque, aliás, se você olha, o Nelson Piano Santos não era nordestino. o Rui Guerra também não era nordestino. Então, os maiores cineastas do cinema novo, fora do Glauber, que se ele era do Nordeste, os outros não eram do Nordeste. Mas o próprio Nelson, também, quando ele quer fazer uma coisa mais brasileira, ele volta à Vidas Secas, né? Ele volta aos escritores do Nordeste, porque a cultura nordestina, que seja a literatura, a música, o cinema, a cultura popular, tem essa marca, tem essa identidade, que ela traz algo de muito brasileiro, né? Que talvez o Sul, por ser mais misturado com pessoas vindo da Europa, né, italianos, alemães, etc., não tem essas raízes. Porque no Nordeste tem essa mistura do índio, do português e do africano, né? Então foi esse caldeirão que deu essa particularidade da cultura, esse marco, né, da cultura. Olha, tenho muitas perguntas e o tempo não vai dar. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, né, quando tu falaste, por exemplo, no Ano do Brasil na França, que tu fizeste a curadoria, teve que escolher 100 filmes, como é que foi o teu processo de curadoria, o tipo de filme que tu ia selecionar para esse tipo de trabalho? Porque foi um momento importante, né, divulgar o nosso cinema numa fase importante na França. Não, esse foi um trabalho bastante simples, digamos, um trabalho muito rigoroso acadêmico. Era olhar toda a cinematografia, desde o início, até desde os filmes mudos, até 2000. O pedido foi feito em 2003, né? Então, para ver quais são o que os próprios brasileiros consideram como os clássicos, né? E tinha que ter assim todos os gêneros, né? Então tem que colocar algumas chanchadas, mesmo se alguns falam
que chanchado não é um cinema de valor, etc., mas faz parte. Eu acho um filme como O Mundo, Sputnik, inesquecível, né? Faz parte do clássico. Esse olhar do passado que você tem no presente sobre o passado permite destacar isso, porque você tinha que oferecer o leque mais amplo, um festival sobre um ator, outro sobre um diretor, etc., para mostrar uma obra. Então, eram obras temáticas. Você tem que ter a escolha mais abrangente e sem fins também, porque eles tinham que pagar as cópias em 35 minutos, fazer as traduções para ter as legendas, né, para ser exibidos. Então, não foi um trabalho bem interessante, porque eu tinha que ver muitos filmes e, na época, a situação já era um pouco melhor, porque no início, quando eu comecei a pesquisar cinema brasileiro, você tinha um cassete VHS, não você tinha nem DVD, nem internet para baixar, nem nada. Então, você estava realmente assim, é a pré-história do cinema. Então, em 2003, a situação já tinha melhorado. Eu já tinha feito a minha tese, já tinha tido acesso a muitos. Porque na época tinha muitos amigos que gravavam os filmes na televisão e passavam a videocassete depois, porque não tinha outro acesso, né? Hoje em dia, você já tem, até para um brasileiro mesmo, o trabalho que tinha feito a Rio Film, a Videofilme, etc., o Instituto Moreira Salles, era editar e reeditar clássicos. Mas se você pega, por exemplo, um filme como O Limite, de Mário Peixoto, durante anos e anos as pessoas falavam desse filme e nunca ninguém tinha visto, né? O próprio Globo, na revisão crítica do cinema brasileiro, fala isso, ele vai citando outros e ele mesmo nunca chegou a ver um filme. Foi feito depois, graças a Sérgio Machado, a Videofilme, todo um trabalho de restauração do filme, do aparelho crítico, etc. Esses são os avanços. Eu posso dizer que nos 25 últimos anos, aí foi feito muitas coisas boas, nesse sentido, no cinema brasileiro, porque acho que as pessoas também se dão conta do valor e prestigiam mais, né? Então, fazer esse trabalho assim, que faz uma cinemateca, né? Mesmo se são pessoas privadas que fizeram, foi muito, muito importante, né? Para o patrimônio do cinematográfico do país. Nossa, eu fico aqui pensando nesse teu percurso de pesquisa, o quanto deve ter sido realmente difícil, porque e é muito interessante, tu chegas ao cordel através da literatura e no cinema através do cordel. E o cordel, diferente do livro comum, não é feito por editoras, né? Ele tem então, achar isso, fazer esse trabalho de pesquisa histórico, todo esse levantamento, eu fico pensando como é que tu fizeste. Hoje já temos a Academia Brasileira de Cordel, que tem todo um acervo histórico guardado, não sei. Mas quando tu começaste isso no início dos anos 90, como é que tu chegou, como é que tu tiveste acesso a todos esses cordéis, como é que tu fizeste essa ligação com esses filmes no momento que era realmente tão complicado, não tínhamos DVD, poucos VHS, o cinema brasileiro, então, era mais complicado ter o acesso. Como é que foi teu processo de pesquisa para essa ligação? Realmente, durante os 4 anos do meu doutorado, aqui, porque já era professor na universidade, então você tem julho e agosto, eu sempre passava 2 meses no Brasil viajando muito no interior do sertão. E como já falei, porque trabalhei com muitos diretores, também no Rio, em São Paulo, né, porque a coisa que me facilitou realmente foram pessoas que abriam os arquivos para mim, né? Ou um cineasta, ou videofilmes, ou a Rio Film. Pessoas também como José Carlos Avelar, como o Orlando Senna, o Guilherme Araújo, o Nelson Pinheiro dos Santos, etc. Eu chegava, assim, fazia entrevistas, as pessoas não estavam interessadas e me passavam documentos, né? Me passavam filmes, etc. Aí também, quando eles estavam fazendo uma filmagem e quando eu estava, eles me invitavam no set de filmagem.
E por isso também viajei bastante no interior. E viajando no interior, obviamente, encontrei, porque sou muito curioso da cultura brasileira, fiz também laços de amizade com cordelistas, com chigamuristas, com pessoas que faziam cerâmica. E as pessoas são muito generosas no Brasil, né? Você demonstra um interesse, a pessoa também quer. O Clevson, ele tinha apenas 20 anos, já tinha feito a sua editora Tupinanquim. Eu fiquei impressionada como um jovem de 20 e poucos anos está cuidando de uma literatura que todo mundo falava para mim: sou uma francesa para se interessar por ele. Essa coisa do Nordeste, essa coisa atrasada, essa coisa que ninguém... Esse escutei não sei quantas vezes, sobretudo no Rio, São Paulo. Assim, não, porque francês gosta de pobres, porque francês gosta do sertão, porque francês gosta de não sei o quê. Eu falei, não, então não é o meu problema, é o seu problema. Eu realmente, eu me apaixono por isso, eu quero saber mais, e as pessoas são muito, muito generosas comigo. Então, o Clevson, eu adorava, perguntava à mulher, posso ficar com você na loja onde ele vendia os cordéis? Mas assim, aí me interessava, porque as pessoas chegavam, que tipo de cordéis elas pediam, como que ele mesmo vendia, o que ele contava para as pessoas, etc. Depois, conversando com um Barreto, com outro, e porque se vai a capa do cordel assim, entrevistei muitas vezes o próprio Patativa, para tentar entender como que ele cria, como ele ia, o processo de criação. Aliás, tanto para cineastas como para um músico, qualquer artista, o que me interessa muito é o processo de criação. De onde o que ele inspira, de onde ele vem, o que ele trabalha, quais são os seus... Porque eu adoro fazer entrevistas, né? Então, por que eu faço isso? Porque no meu livro L'Atelier de Cinéaste é exatamente isso. Então, qual é a ideia inicial? Depois, como você trabalhou, como você se transformou, etc. Quando eu passei esses 15 dias lá no centro do Luiz Fernando Carvalho, esse outro presente, você não imagina as coisas que você vai aprender. E as coisas também práticas, né? Porque eles vão escolher tal plano, ou tal vestuário, ou tal coisa, tudo, porque tudo tem um sentido. E você vê também qual é o trabalho de um diretor de cinema, que ele é um computador, né? Porque ele fica atento a tudo, aos atores, à luz, ao vestuário, ao cenário, o ritmo, e isso, quando você tem a sorte de estar dentro da fábrica, e acho que isso que me interessa, como que se fabrica, quais são as fontes, como que você transforma, né? E o resultado. Infelizmente, o Glauber já tinha falecido, mas eu falei muito com a mãe dele, porque a mãe encontrava a mãe assim, em seguida, né? No Rio, nos festivais, etc. E sempre você aprende alguma coisa, né? Alguém conta uma história, uma anedota, etc. E isso é muito enriquecedor, né? Porque afinal você começa a fazer os links. O Sérgio Ricardo foi outra pessoa, adorava falar com ele. Ele me contou, porque tem muitas coisas também que é por acaso que as coisas acontecem, ou coincidência, isso, porque a vida é assim, né? Não é uma coisa que você vai planificar e sai dessa forma. Então, e acho que isso que é o bonito, né? do fazer cinema, do fazer cordel, do fazer música, do fazer literatura. E quando você tem a sorte de poder entrar, mergulhar um pouco na fábrica e ver o resultado, isso é maravilhoso. Silvia, é absolutamente maravilhoso. Desculpa interromper, mas é que vou passar aqui a palavra para mais 2 pessoas antes de encerrar, né? Primeiro a Júlia Marques quer fazer uma pergunta, depois a Ana Catarina e encerramos a sessão. A conversa aqui ia render muito. Olá, boa tarde a todos. Olá, Silvia. Olá. Muito grata em estar contigo novamente. Eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre essa fala em relação à conservação e deixar um formato de denúncia mesmo, que a conservação dos acervos do cinema brasileiro estão em perigo, né? E a Silvia, ela tem um trabalho em um contexto formidável, em que havia, de fato,
um diálogo com honra, né, honroso em relação à cultura brasileira junto com a França. Esse diálogo ele acontecia de uma forma muito importante e se construiu a partir da sua pesquisa, documentos históricos importantes também, mas no sentido de que a destruição, por não estar sendo conservada adequadamente, por lideranças políticas torpes. Então, a gente tem uma pessoa importantíssima, que é o professor Hernani Hefner, hoje, que está cuidando da Cinemateca do MAN e da Cinemateca Brasileira, mas a duras penas, né? Não existe orçamento para conservação, inclusive de acervos que não foram digitalizados, que não foram remasterizados, né? Então, esse processo de dedicação na pesquisa, na investigação teórica, para conservar esses documentos de alguma forma, é a possibilidade da sobrevivência de uma linha histórica do cinema brasileiro que vem se constituir agora, que vem se transformando, né? Enfim, um cinema feminino, negro, que se constrói, né? Existem várias ramificações de um cinema que está se construindo, e essa historicidade do cinema brasileiro está em risco. E acho que é importante a gente deixar essa ressalva aqui como uma denúncia também, né, dessa situação, e agradecer não só os pesquisadores brasileiros, mas os de outras nações, de trazer essa forma de conservação que vem por base teórica, que vem por base da investigação, né, porque fisicamente eles estão sendo sucateados, destruídos, corrompidos, né, por conta de questões políticas. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Obrigado. Não, eu trabalhei nas várias cinematecas, né, no Brasil, na minha pesquisa, sempre foi muito apoiada, né, porque são sempre abertas, quando funcionam, né, eu sabia das dificuldades. Eu não sei se você sabe, uma coisa que estamos fazendo em Toulouse, porque trabalhamos com a Cinemateca, então você tem a Cinemateca de Paris, e tem a Cinemateca de Toulouse, que é um braço da Cinemateca em Paris, mas em Toulouse tem toda centralizada, são os filmes da América Latina e da Rússia. Então, muitas vezes, na época, porque agora a gente trabalha com DCP, mas quando a gente estava com cópias em 35 milímetros, as cópias circulavam na França com legendas, né, em francês, tinha a possibilidade de fazer um depósito, uma doação dessa cópia na Cinemateca de tudo. Aliás, agora estou trazendo Labor Arcaica, do Luiz Fernando, para a Cinemateca, porque no Brasil ela não vai poder utilizar uma cópia com legendas em francês, e como ninguém tem essa dificuldade, melhor mandar para um lugar onde depois a cópia pode circular, também pode ser utilizada, porque já tem legenda. Isso é uma pequena ajuda, mas a gente também sempre chama sobre a dificuldade, denúncia a dificuldades da Cinemateca no Brasil, com esse governo, um desastre total e absoluto. Né? É uma pena. Olha, muito, muito obrigado. Ana Catarina, quer fazer a pergunta? Eu ia, e acho que ainda vou fazer uma pergunta, mas agradecer muito realmente o testemunho da Júlia, que faz todo sentido. No ano passado o nosso encontro foi em outubro, e é quando normalmente acontece. Este ano foi mais tarde por causa da pandemia, mas foi em outubro, um fim de semana antes, ou 2 semanas antes das eleições, e eu ainda estava otimista, mas vários colegas participaram no encontro. Uma colega participou inclusivamente muito emocionada, dizendo que estava com muito medo do que iria acontecer brevemente em termos políticos no Brasil. E tanto eu como todos os membros da organização do encontro manifestámos toda a solidariedade. Eu ainda otimista, eu achava que isto não ia acontecer. O que aconteceu, a Anabela já estava absolutamente descrente. Mas pronto, continuamos absolutamente solidários convosco e com todos os testemunhos, como o da Júlia, venham aqui falar verdades que são importantes de falar. Mas a minha questão era mesmo para a Sylvie, dizer muito obrigada pelo seu trabalho de investigação, que é tão sério como o de curadoria, e tão importante como o de curadoria que também faz. Quando fala das mostras de cinema brasileiro que organiza, e quando fala dessa visibilidade que tenta dar a um cinema
que é enorme, mas que é minoritário, que é invisível, eu tenho mesmo que dar os parabéns, porque eu sou professora de cinema português e nós continuamos a combater esta invisibilidade em todos os filmes. A Anabela disse uma coisa muito bonita numa das mesas, que era, nós há 30 anos víamos filmes e os filmes ficavam dentro de nós. A nossa memória registava-os assim, nós íamos ao cinema e tínhamos a noção da experiência e a noção de que precisávamos de guardar o filme, guardar não só o nome e o realizador e aqueles pormenores mais básicos, como todos os pormenores do filme, porque nós não tínhamos acesso a cópias, não tínhamos acesso a reproduções, os filmes eram filmes, não eram fecheiros no computador. E hoje em dia as gerações mais novas estão a perder um bocado isso. Estão a perder essa noção do momento único de ver o filme e da importância de ver o filme e da importância de realmente o guardarmos, né, em memória e guardarmos dentro de nós. E o trabalho da Sylvie volta a focar essa importância de guardarmos os filmes dentro de nós e volta a focar a importância de vermos filmes que não sejam de uma cinematografia única e norte-americana e hegemónica. E por isso eu queria agradecer muito o seu trabalho e queria dizer que espero que venha a Portugal brevemente mostrar mais cinema brasileiro. Mostrar mais cinema brasileiro, que o seu exemplo funcione não só como inspiração para a nossa investigação, mas também como inspiração para trazermos mais cinema brasileiro a Portugal. Eu adoro cinema brasileiro, tenho imensa dificuldade em ver. O Bacurau realmente marcou o meu ano passado, mas eu vejo pouquíssimo. Eu gostaria de ver muito mais cinema africano e tenho imensa dificuldade de acesso e eu escavo, eu procuro, eu faço por todas as vias, inclusive as ilegais. Ainda bem que acabei de dizer isto no YouTube, não é? Que toda a gente ouviu. Não se preocupe, Ana. Eu trabalhei numa produtora e todo mundo fazia isso e todo mundo era a favor, inclusive. Porque era uma forma de menos legais, as menos óbvias, as menos ortodoxas. Mas pronto, queria agradecer muito à Sylvie o seu trabalho aos dois níveis, ao nível da investigação e ao nível da curadoria, o ter reforçado tanto esse aspecto da importância de vermos mais cinema em língua portuguesa e que espero que nos una a todos e a todas. Estão aqui imensos alunos de mestrado e por isso eu espero que vocês, enquanto estão este ano na Covilhã, façam imensas mostras e tragam imenso cinema brasileiro para nós vermos, porque eu gostava muito de ver mais e de ter acesso a mais. Mas eu não tenho propriamente uma questão, tinha um gigante obrigado para dizer à Sylvie, gostei imenso deste momento, gostei imenso de a conhecer ainda que desta forma e de conhecer o seu trabalho. Obrigada. Não sou eu que agradeço, vejo assim todas as caras, todo mundo sorrindo, com riso, até esse é o meu melhor agradecimento, todo mundo assim alegre. E espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar. Se você vem para a França, me procura. Se alguém pesquisa cinema brasileiro, qualquer coisa que eu possa ajudar, vai ser sempre com prazer. Eu que fico muito grata por esse convite, que agradecer o Alfredo, né, eu me lembro, o primeiro e-mail que me mandou foi em janeiro desse ano, estava no hospital, muito doente. Foi uma coisa assim, terrível. Eu consegui apenas ler e responder os e-mails, mas agora já voltei à vida, está tudo bem. Sim. Então espero um dia ter o prazer de vê-los, de encontrá-los e que ficamos em contato e que defendemos o cinema de língua portuguesa, entre outros. Olha, faço minhas palavras da Ana Catarina, da Júlia Marques também, realmente um trabalho muito importante esse de memória, o trabalho da Sylvie, assim, eu já, todas as vezes que eu falo com ela, que eu tenho oportunidade de ouvi-la falar em alguma palestra, em algum momento, é sempre muito enriquecedor, e que bom, e aquilo que tu falaste sobre a questão do brasileiro tratar com desprezo o cordel, e você vê isso mesmo, nós tínhamos conversado sobre isso, né? Que quando eu pesquisava os artigos, os pesquisadores sobre cordel, era sempre teu nome. Pouquíssimos brasileiros fazem isso, né? Porque desprezam, desvalorizam o que é nosso, sei lá por quê. Mas que bom que, independente de nacionalidade, temos você e temos tantos outros aqui, portugueses, brasileiros, chineses, enfim, a pesquisar nosso cinema, a pesquisar o cinema que não é o mainstream, né? E que bom que temos também esse encontro que possibilita essa divulgação também, como a Júlia Marques falou, né? Esses momentos aqui também são muito importantes por isso, porque aqui
muita gente, ó, como o trabalho da Denise, muita gente conheceu o André Parente, não só a parte teórica, mas a parte prática dele, né, os filmes. Todo ano esse congresso traz coisas maravilhosas, coisas incríveis, é sempre enriquecedor, mas acho que esse ano vamos ver assim, o lado positivo também do virtual, né, que a Denise também, como já tinha falado, que não conseguia nunca estar aqui por conta do período que é o congresso, e esse ano está aqui para trazer todo esse momento enriquecedor, e tantos outros brasileiros, pessoas que estão em outros países, a Sylvie mesmo na França está aqui. Então, meu muito obrigado a todo mundo, obrigado por esse momento. Eu estou aqui mesmo muito, muito feliz com essa sessão plenária. É um momento incrível, incrível para mim mesmo ver o meu Nordeste, ver o cordel sendo divulgado, sendo falado, comentado, estudado, e ouvir e ver a cara de felicidade de todo mundo aqui empolgado com esse momento. Obrigado, Sylvie, obrigado toda a equipe do Congresso, né? Ana Catarina, Anabela, Liliana, Nelson, mais esse ano. Sylvie, se quiser falar mais alguma coisa e encerramos. Não, obrigada de coração. Obrigado mesmo, Yusin, né? Pelo cordel. Foi um bom início aí. Muito, muito obrigado mesmo. Gratidão a todos e todas. Obrigado, Sylvie. Obrigada. Então, dou por encerrada aqui a sessão. Quem quiser falar depois com a Sylvie, manda e-mail. Se não souberem, me perguntem. Faço questão de dar. Perguntaria muito mais coisas, tem um monte de indagações aqui, mas vamos marcar depois um outro momento. Né, Ana? Vamos ver se vamos juntar aí um grupo para ir a Toulouse. Sim, estou aguardando vocês. Tchau, queridos. Tchau. Até já, até já. Tchau.